Olá, gente! Hoje o nosso assunto é Teoria da Literatura, Conceito, História e Tendências Contemporâneas. A Teoria da Literatura é a disciplina que no curso de Letras se dedica aos estudos da literatura. Ela tem alguns antecedentes bastante ilustres que vêm desde a antiguidade. Nós podemos pensar na gramática, que hoje nós associamos aos estudos linguísticos, mas que originalmente se voltavam ao estudo da literatura, daquilo que na época, no século V a.C., circulava como literatura. Além da gramática, nós temos outras preocupações, outras tendências e outras áreas que se voltaram ao estudo da literatura desde a antiguidade. Eu vou citar o exemplo clássico da poética, ao qual até hoje nós costumamos encontrar dentro do campo dos estudos literários. Além da gramática e da poética, nós queremos chamar atenção também para a hermenêutica e a retórica, que desde a antiguidade se preocuparam com a questão do objeto da literatura, e a partir daí constituindo o que virá a ser depois a ciência da literatura, que tomará um nome para nós de teoria da literatura. Em todas essas definições existe uma palavra comum, literatura. E literatura, ela aparece igualmente em várias manifestações, em vários suportes, em vários meios, e é isso que nós vamos ver através do clipe que vocês assistirão agora. Vocês devem ter percebido as diferentes manifestações em que aparece a palavra, que nós podemos chamar inclusive de texto, embora nem sempre ela esteja escrita. Ela pode aparecer num conto, impresso num livro, ela pode aparecer numa reportagem impressa no jornal, ela pode aparecer na manifestação de um jornalista ou de um comentarista na televisão, ela pode aparecer em murais, nas paredes, em grafites, em textos e músicas de compositores famosos. Ela pode aparecer numa peça de teatro, quando nós vamos ao teatro. Ela pode aparecer, inclusive, nas nossas manifestações cotidianas. A literatura, a palavra, o texto, ela está presente em cada momento da nossa existência. E isso nos coloca perante uma questão. Se o texto, a palavra estão aí em todos esses momentos, será isso literatura? É isso que nós podemos considerar como objeto da ciência que nós praticamos? Esse é um problema fundamental para a ciência que nós fazemos. A teoria da literatura se preocupa justamente com definir e se posicionar perante essa questão, ou perante esse objeto, literatura, que às vezes se transmite por escrito, que pode se transmitir oralmente, se nós pensarmos nas manifestações da poesia popular, que às vezes ela aparece apenas visualmente num grafite, num mural, e ela precisa encontrar definições, conceitos, diferenciações que vão nos permitir nos posicionar perante esse objeto, estudá-lo e praticar uma ciência que tem um longo tempo de história. A teoria da literatura é a ciência encarregada de definir o que é literatura. No conceito que vocês acabaram de ouvir, tem uma palavrinha que eu acho que a gente tem que prestar um pouco de atenção. A palavra ciência, porque a teoria da literatura é a ciência que estuda a literatura. Ela recebe essa atribuição já no seu conceito. Isso nos coloca perante uma pergunta que talvez deve intrigar todo mundo. Ciência? Teoria da literatura é uma ciência? Na realidade, nós estamos acostumados a pensar ciência, isso é um hábito que a gente traz, relacionado à questão das ciências exatas, com resultados objetivos, com uma investigação empírica, mas na realidade a teoria da literatura pertence a um outro campo do conhecimento. O campo de conhecimento a que a teoria da literatura pertence é o das ciências humanas, que já tem o nome ciências no seu título, e é a que estuda não apenas as manifestações, outras manifestações artísticas, como a música, a pintura, mas também a história e as transformações da sociedade. É nesse âmbito que se coloca a teoria da literatura, mas mesmo assim nós temos que pensar por que podemos chamar isso de ciência e o que isso representa. Porque, em primeiro lugar, ela define com objetividade um objeto, que é a própria literatura. Separa o que é literatura daquilo que pode não ser considerado literatura.
Essa tarefa significa uma repartição entre aquilo que nós vamos classificar como literatura e aquilo que nós vamos tirar fora. Ou seja, ela é classificatória. Como ela é classificatória, ela descreve e classifica seu objeto, a literatura, conforme uma metodologia previamente escolhida. Então, vocês vejam que a teoria da literatura, ela classifica, mas ela faz isso segundo uma metodologia. E essa metodologia é o elemento talvez mais importante no seu desenvolvimento, porque cada uma das tendências vai procurar estabelecer os seus processos, as suas teses, quanto ao melhor modo de descrever, classificar e conceituar a literatura. Tarefas da teoria da literatura. Agora que nós já sabemos o que a teoria da literatura é e qual é o seu objetivo, e também, principalmente, qual é o seu objeto, nós temos que ver quais são as suas tarefas, ou seja, o que ela exatamente faz, ou seja, ainda, o que nós vamos fazer enquanto estudiosos e conhecedores de literatura. A primeira tarefa da teoria da literatura é definir o seu objeto, aquele objeto que já está no seu título, a literatura. Isso pode parecer fácil, mas não é assim tão fácil. Nós vamos ver agora alguns casos em que as coisas se misturam, em que o verbal, aquilo que é a matéria da teoria da literatura, o texto, aparece em outras situações, em outros objetos. Vamos ouvir Chico Buarque de Holanda. Quem é essa mulher que canta sempre esse